trazendo para vocês aqui hoje, gente, um defeitozinho simples aí, tá? O pessoal pede muito. Notebook liga com a tela branca, tá certo? Já foi efetuada aí a troca da tela, né, para teste, troca do cabo flat, mas não resolveu. Então estou com a placa totalmente desmontada aí, né, o notebook totalmente desmontado. Fazer o levantamento das tensões e a gente vai ver aí que aí no pino 1 e no pino 3 eu tenho uma tensão de alta da placa, tá certo? A tensão está chegando normal, né? Vai dar uma diferençazinha lá da entrada, tá certo? E a tensão aí, gente, no pino 9 e no pino 7, 9 e 11, eu deveria ter aqui, ó, 3,3 volts, tá? E no entanto só está chegando 1,55 volts, tá certo? Tem uns que tá marcando zero aí, é porque eu estou medindo com a mão esquerda, tá certo? Não tenho prática com essa mão, né? Tô segurando a câmera com a mão e filmando com a outra. Então tá ruim. Filmando não, fazendo as medições com a outra. E aí eu tenho a tensão de 3,3, ó. Essa tensão tá normal. A tensão do pino 13, tá certo? A gente vai já acompanhar pelo esquema elétrico. Agora, sem querer, eu fechei um curto aí. A placa desligou, tá? Vocês veem aí que ela não liga, ó. Acionou um circuito OCP, tá? Então alguma memória elétrica foi acionada, e para que seja desacionado tem que remover ali o carregador e conectar novamente, tá? Senão ele não liga. Ele detectou aí um curto. Agora ligou normalmente e a tela vai voltar a ficar branca aí. Pronto, telinha branca, tá? A imagem, gente, ela está sendo exibida normalmente, tá? Só que aí eu tenho uma falha no circuito LVDS. O circuito do LCD ele não está sendo alimentado. Agora eu vou fechar aqui um curto entre o pino 13 e o pino 11 para vocês verem, ó, a imagem volta na hora, tá? Ó. Ele recebe a alimentação de 3,3 no pino 11. Eu estou pegando emprestado essa tensão do pino 13, ó, como vocês podem ver aí. Fechando o curtinho, a imagem volta na hora, tá? E isso está acontecendo, gente, porque um transistor aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse transistor aí é o Q7, tá? Nessa placa é um LA3732P. Você procura aí o Q7, você vai ver, ó. Eu estou medindo o source, tem 3,3. Essa tensão de 3,3 deveria estar aí também no dreno, só que eu só tenho 1,54, tá? E o gate dele está normal, ó. Tá recebendo aí praticamente 0 volts, o que indica que o circuito está funcionando. Eu estou medindo agora o Q9, que é o transistor responsável por fazer o acionamento desse circuito. Então o Q9 ele está com o source aterrado, como vocês podem ver. E o dreno dele, que é quem faz que pega essa tensão de 5 volts, responsável por chavear ali chavear não, por saturar o Q7, essa tensão foi jogada no terra, tá? Essa tensão foi jogada no terra. Então, o Q7 ele deveria deixar passar os 3,3. No entanto, ele não deixa essa tensão passar, tá bom? E isso é o que? Né? Não precisa tirar o transistor e medir se ele está armando ou não, tá certo? Aqui pela análise do esquema elétrico já dá para saber o que? Ele é um transistor canal P. Eu tenho ali 0 volts no gate e 3,3 no source. Se ele é canal P, ele deveria estar saturado. Tá? Mas ele não saturou. Ele ainda continua apresentando oposição à passagem de tensão. Então, gente, esse transistor está com um problema. Tá certo? A gente precisa remover esse transistor. Tá bom? Eu vou aqui remover ele. Tá certo? E daqui a pouco a gente volta com esse transistor já removido. Bem, gente, aqui eu estou com a placa, ó, tá certo? Mesma placa. Vocês podem ver aqui, ó, removi o Q7, tá certo? E vou fazer a substituição dele, tá? Daqui a pouco eu volto já com o notebook já montado, tá bom? E aí, gente, o notebook está aqui montado, ligado ali na fonte, ó. Vocês podem ver, tá com o consumo assim, ali, é o consumo de carga da bateria, tá? A bateria está com a carga quase completa. Liguei aí. E a imagem normal, tá certo?
ele está sem HD, né? Tá avisando aí que não encontrou nenhum dispositivo bootável, tá bom? Desliguei, ó, a imagem normal, tá bom? E aí, gente, beleza? A gente está aqui com o esqueminha da placa já aberto, tá certo? Só lembrando que a gente está trabalhando com uma LA3732P, é uma placa da Compal. E a gente está aqui na página 17, que é a página do LVDS com, tá certo? O conector, gente, o conector LVDS é esse aqui, JP8, tá bom? E aqui nesse conector, a gente tem tanto as tensões, que são responsáveis pela alimentação do circuito LVDS, como também temos os sinais LVDS, tá? Que seriam os sinais de vídeo, que estão vindo lá do chip responsável por gerenciar o vídeo nessa placa aqui, né? Então, como é uma placa que utiliza a ponte norte, a ponte norte é quem é responsável por fazer o gerenciamento do vídeo, manda essas informações para cá por meio desses sinais LVDS, tá certo? E esses sinais eles vão passar por meio de um cabo, né, que seria o cabo LVDS, chegar na tela e então a imagem será exibida. No caso de um defeito aqui no circuito LVDS, gente, a gente pode ter a tela escura, mas você consegue perceber a imagem, né? A imagem está bem escura, dá a entender que a imagem está fraca, né? Mas não é. Simplesmente tem a imagem sendo exibida, mas não existe iluminação de fundo, né? O backlight não está funcionando, tá certo? Então o defeito também pode estar aqui no LVDS, né? Aqui no conector, alguma tensão não está chegando aqui, como também lá no próprio circuito gerenciador de vídeo, né, que pode ser o ponte norte, PCH ou processador. Isso vai depender da arquitetura da placa, tá bom? Aqui a gente tem algumas tensões que a gente tem que fazer o levantamento, tá certo? No caso do nosso defeito em específico, né, tem uma tensão aqui que é sempre ela que vai estar faltando, né? Normalmente é sempre ela quem está faltando. Mas a gente vai fazer uma análise básica aqui desse circuito, tá certo? Depois eu vou fazer uma aulinha aí com vocês mais complexa, mais detalhada desse circuito LVDS, que é um circuito bem legal da gente estudar, tá bom? Primeira coisa que eu fiz o levantamento, conforme vocês viram lá no vídeo, foi do pino 1 e do pino 3, tá? Aqui no pino 1 e no pino 3 nós temos uma tensão chegando aqui e ela recebe o nome de INV PWR underline B+, tá certo? Isso aqui é a alta do circuito LVDS, tá certo? Muitos engenheiros gostam de colocar um prefixo e a esse prefixo eles atribuem o circuito qual ele está trabalhando. Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com o circuito LVDS, né? Então, ele dá aqui o nome de INV, tá certo? Esse PWR seria de power, né? Que seria uma tensão, força, tá? Como é que essa tensão chega aqui? Essa tensão de 19, gente, é a tensão do carregador. Se você estivesse usando a bateria, seria a tensão da bateria, tá? Ou seja, eu tenho aqui, ó, a tensão de B+, tá? Tensão de B+, aqui, gente, na placa inteira, não é? Ou ela tem o valor de 19 volts quando você está usando o carregador, ou ela vai ter aí a tensão da bateria, tá? Aqui vai variar bastante, não é? 12 volts, 10 volts, 14 volts, 16 volts, vai depender da bateria que é usada no seu notebook, tá bom? Mas o importante é saber que B+, ou é a tensão do carregador, ou é a tensão da bateria, tá bom? Aí o que acontece? Quando você... essa tensão aqui de B+, ela vai estar sempre presente na placa. Você conectou o carregador ou você conectou a bateria, você tem o B+, tá certo? Outro dia a gente também faz uma análise disso aí, tá? Eu tô bolando um cursinho bem legal, grátis aí para todo mundo, pra gente entender como é que funciona a arquitetura de uma placa, tá certo? Esse tipo de coisa vocês sabem que vocês só encontram aqui no canal, tá certo? Então já vai compartilhando aí com os amigos, né? Dando um like aí para ajudar a gente, tá certo? Que é para incentivar a gente a estar postando mais vídeos aí para vocês, tá? Informação de qualidade aqui bem detalhada para todo mundo entender o que está acontecendo. Então, você conectou o carregador ou conectou a bateria, o B+, ele tem que surgir na placa, tá? Aí esse B+, ele vem aqui, a tensão vem,
passa por esse indutor aqui, que é o L11, tá certo? Passa por ele e vem para cá. Quando chega aqui, ele recebe o nome de inv PWR underline B+. Isso aqui é a tensão de alimentação, não é? Que diz referência à alta no circuito LVDS. Então, o circuito LVDS ele também vai precisar da tensão de 19 volts. Uma coisa legal é que essa tensão de 19 volts aqui, você vai encontrar, tá certo? Para esse projeto aqui, tá certo? Não é só esse, tá? Eu estou especificando que para esse aqui, de repente você pega uma arquitetura aí que não tem os 19 com a placa em standby. Você vai dizer que eu passei informação errada. Não é. Estou falando para esse projeto aqui, no momento em que você coloca o carregador ou a bateria, no pino 1 e no pino 3 do conector JP8, você já vai ter aí 19 volts ou a tensão da bateria, tá certo? Essa tensão vai estar presente aí. Se essa tensão não estiver presente, a sua placa ela vai ligar, né? Porque de repente vamos dizer que o L11 ele abriu, tá certo? Então tem 19 na placa inteira, mas não tem aqui no conector. Então a placa vai ligar normal, só que a sua tela vai ficar escura, tá? Você vai conseguir perceber a imagem de fundo, uma imagem bem fraca, tá bom? Então tem os 19 volts. Próxima tensão que eu saí procurando foi a tensão que chega no pino 7, pino 9 e no pino 11, que é a tensão chamada de mais LCD VDD, ou seja, é uma tensão positiva que vai chegar aqui e vai alimentar o circuito do LCD, tá? Então o LCD ele precisa de uma tensão, né? Vamos dizer assim, seria uma tensão específica para alimentar um circuito específico, e essa tensão ela seria uma tensão menor do que a tensão de 19 volts, tá? Como é que a gente faz para descobrir que tensão é essa? Como eu estou vendo aqui que eu tenho esse LCD VDD, mas eu não sei de onde é que ele veio, tá? Você pode tanto copiar isso aqui, mais LCD VDD, colocar na busca aqui do seu leitor de PDF, tá certo? Você vai ver que ele já tem uma referência aqui, mas aqui eu tenho simplesmente dois capacitores de acoplamento, né, que servem para estabilizar essa tensão, e até agora também não vi onde é que essa tensão surge, tá? Então faz o que eu te disse, copia isso aqui, cola lá no buscador do leitor de PDF que você vai encontrar. Uma dica que eu te dou é que essa tensão aqui, não é? Como ela não tem nenhum número atribuído a ela, se vocês observarem aqui, eu tenho assim, ó, LVDSA 2 mais, aí dá espaço 9. Ele está dizendo que esse sinal aqui está vindo lá da página 9, tá? Então, sempre que vocês não encontrarem um número atribuído ao sinal, não é? Quer dizer o quê? Quer dizer que esse sinal ou essa tensão, ele vai ser referenciado dentro dessa própria página aqui, ou seja, dentro da página 17, eu tenho que encontrar o mais LCD VDD, tá bom? Então, para quem não tem muita prática, copia o nome, cola no buscador aqui, que ele vai te jogar aqui para dentro dessa página, não é? Provavelmente o primeiro resultado seria esse aqui mesmo, o segundo esse, e depois ele vem aqui, ó. Vai te mostrar que tem aqui também mais LCD VDD, e aqui também tem mais LCD VDD, tá certo? E vocês viram que quando eu medi o pino 7, o pino 9 e o pino 11, eu encontrei uma tensão, se eu não me engano, 1.6 volts, tá? A tensão estava em 1.6 volts, tá certo? O pino 13 aqui tinha 3,3 volts normal. O pino 15 e 17, esses aqui, ó, eu não preciso medir. Esses aqui são os sinais LVDS, é por aqui que trafega as informações da imagem, né? A ponte norte, enfim, o chip que faz o controle de vídeo, ele se comunica com a tela por meio desses sinais aí, tá certo? LVDS-BC, né, um sinal de clock, temos sinais de data também, tá certo? Esses sinais aqui, tá? O pino 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35 e 37. Os outros são terra, né? São GND. E eu tenho aqui do outro lado também o pino 4 e o 6, o pino 10 e o 12, o pino 16 e o 18,
o pino 22 e o pino 24. E tenho também aqui o 34 e o 36, tá? Esses pinos aqui, gente, eles, para vocês medir, tá? Vocês podem medir com um multímetro também, não vai ajudar muito, por quê? Porque vocês podem encontrar uma tensão aí, normalmente são tensões bem baixas, tá? Casa de 0,75 volts a 1,2 volts, aí está trafegando informações de vídeo, né? Só que não vai ajudar muito a vocês medir isso com multímetro, tá certo? O correto aqui é fazer a medição com osciloscópio, que aí vocês vão encontrar os pacotes de vídeo, não é? Vocês vão ter aí vocês vão conseguir visualizar melhor na tela do osciloscópio, que vocês vão ver que vai estar entregando aí os pacotes do LVDS, tá certo? E em uma outra aula, não é mais complexa, a gente pode também fazer essa análise, tá? No caso de tela que liga e você consegue ver a imagem de fundo, não é a tela preta, mas a imagem está lá no fundo, ou a tela branca, a gente precisa checar simplesmente as tensões, tá certo? Que chegam aqui com nomes diferentes, não é? Que a gente gosta de chamar de sinais, tá bom? Então eu tinha aqui no pino 13, estava chegando os 3,3 volts normal, tá? Esses 3,3 aqui, gente, ele tem aqui, ó, mais 3 volts VS, tá? Esse VS seria de voltage suspende, ou seja, essa tensão de 3,3 volts ela é diferente da tensão de 19 volts, não só pelo valor, mas também enquanto a tensão de 19 vai estar presente no pino 1 e no pino 3 com a placa somente com o carregador, né? Você conectou o carregador, a bateria já tem essa tensão no pino 1 e no pino 13, no pino 3. A tensão do pino 3, que é mais 3VS, ela só vai estar presente depois que a placa for startada, tá certo? Então você tem que pressionar o botão de Power On e a placa tem que ser startada para que essa tensão apareça, né? Isso aqui é uma tensão que a gente chama de tensão transferida, tá? Em alguns esquemas vem nomeada como uma tensão que está presente no circuito Room Power, tá certo? Eu gosto de chamar de tensão transferida, tá? Depois a gente vai falar também sobre o porquê de chamar de uma tensão transferida, tá bom? Não é o foco da aula. Então, gente, eu cheguei aqui no pino 7, 9 e 11 e todos eles estavam, se eu não me engano, com 1,6 volts, tá? Algo próximo disso aí. Eu deveria continuar a análise, né? Mas aqui eu já sabia que tinha uma coisa errada, essa tensão estava muito baixa. Eu abri o esquema elétrico para confirmar, a gente vai pegando vários casos assim, esse aqui é um circuito bem simples de se analisar, então tem muita coisa que a gente nem precisa mais do esquema elétrico, não é? Quando é uma coisa bem simples assim, tá? Mas eu gosto sempre de abrir o esquema para ter certeza, não é? Então eu abri o esquema e eu vi que no pino 7, no pino 9 e no pino 11 eu teria que ter 3,3 volts. Como eu cheguei a isso? Não é? Como eu falei para vocês, eu desci aqui na página, eu vi que eu tenho mais LCD VDD, não tenho nenhum número especificando a página onde ele aparece, então quer dizer que ele está nessa página aqui. Eu desci aqui e eu estou vendo aqui que eu tenho um mais LCD VDD, tá? Esse aqui, ó, é esse mesmo, tá certo? Tem uma ligação entre as trilhas aqui. E eu estou vendo, gente, que aqui eu tenho uma tensão de 3,3 VS, tá? Então isso aqui nada mais é do que um circuitinho que faz a habilitação da tensão que alimenta o circuito do LCD, tá bom? E como é que essa tensão funciona, não é? Vamos lá. Isso aqui é bem simples, tá? O que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender que esses 3,3 volts, eles surgem primeiro do que a tensão de LCD VDD, tá certo? Então, primeiro eu vou ter 3,3 VS, para depois eu ter isso aqui, tá? E como é que acontece? Eu vou lá, pressiono o botão de Power, a placa starta, surge então a tensão de 3,3 VS e ela vai ficar aqui, ó, tá certo? Ela chega no source de um transistor Q7, tá certo? Ela chega aqui, que é justamente o transistor que eu removi lá e fiz a substituição por outro, tá bom? Então ela chega aqui no source do Q7, certo? Terminal número 3.
e ela vai ficar aqui paradinha no source. Então aqui eu tenho 3,3 volts. Ao mesmo tempo que essa tensão chegou no source, eu também tenho outra tensão aqui, chamada de mais 5VALW, que significa que é uma tensão que vai estar sempre presente na placa, ou seja, conectei o carregador, essa tensão de 5 volts vai surgir, não é? Esse 5V é de 5 voltage, tá certo? E esse ALW aqui é de hours. Então, trazendo para o português, seria sempre. Então, é 5 volts que está sempre presente, tá? E isso aqui é aquela famosa tensão de 5 volts que você encontra nas bobinas, né? Com certeza você já ouviu alguém falar isso. Placa não liga. Olha se tem 5 e 3,3 volts nas bobinas, tá bom? Então, é essa tensão aqui, ó, 5 volts hours, tá? Quando essa tensão de 5 volts hours chega, ela passa aqui pelo resistor de pull-up, que é o R163, tá bom? Ela chega no gate do Q8 e faz com que o Q8 sature, não é? Porque ele é um canal N e eu tenho aqui o source dele aterrado, joguei 5 volts no gate dele, então o normal é ele saturar, tá bom? Se ele estiver funcionando ok, ele vai saturar. E essa tensão também, ao mesmo tempo, chega aqui no gate do Q7. O Q7 ele já é um canal P. Eu tenho aqui um transistor MOSFET canal P, onde eu tenho 3 volts no source e tenho 5 volts no gate. Tá? Se você entende de eletrônica, você já vai saber que esse transistor ele vai ficar em corte. Ou seja, a tensão de 3,3 volts que chegou no source, ela não consegue passar para cá, para o dreno, tá bom? Então, o nosso amigo aqui, ó, LCD-VDD, ele ainda não existe, porque ele está com o valor de 0 volts. E aqui também, tá certo? E o papel do Q8 aqui, gente, é jogar essa linha inteira aqui no terra, tá certo? Assegurando que enquanto o circuito do LCD não receber, não é, um sinal para que ele seja alimentado, ele permaneça a 0 volts. Né? Isso aqui, o Q8, ele funciona como um circuito de descarga, tá certo? Assegurando nível baixo aqui na tensão de LCD-VDD. E a nossa tensão de 5 volts chega aqui também no pino 1 do Q9, tá certo? O pino 1 dele é o dreno, o source dele está aterrado, tá? E temos aqui o gate. O que acontece? Você pressionou o botão de power, as tensões vão começar a surgir, a placa começa a sequência de inicialização. Quando a placa faz todos os testes e vê que está tudo funcionando, a BIOS informa o processador que é hora de liberar a imagem na tela. O processador faz essa requisição lá para a ponte norte ou para o circuito que faz gerenciamento de vídeo, e esse circuito ele começa a liberar os sinais de vídeo na tela, tá certo? Quando ele for liberar os sinais de vídeo, ele também vai liberar esse camarada aqui, ó. Observe que ele vem lá da página 9, tá? É um sinal chamado de MAVDD, tá certo? Que seria Enable VDD, ou seja, vai habilitar uma tensão. Qual é a tensão que ele vai habilitar? A tensão chamada de mais LCD VDD. Como é que isso vai acontecer, Edson? Você lembra que aqui eu tenho 5 volts? Esse 5 volts está chegando no dreno e o gate eu tinha, não é, com a placa desligada, 0 volts. Liguei a placa, começou a sequência de inicialização, tá certo? O sinal de vídeo não foi liberado, eu continuo com essa situação. 0 volts no gate do Q9, 5 volts no dreno dele, 5 volts no gate do Q7, 3,3 no source do Q7. O Q7 está cortado e a tensão de LCD-VDD ainda não existe nessa placa. Aí a placa fez todo o teste, não é? Fez todo o check-up dos componentes, tudo, viu que todas as tensões de power good, clock, enfim, tudo está funcionando perfeito. Aí o circuito gerenciador de vídeo libera o sinal de vídeo na tela. Se ele liberou o sinal de vídeo na tela, ele precisa que essa imagem ela seja exibida. Então ele também vai liberar um sinal que vai fazer a habilitação das tensões que irão alimentar esse circuito, tá bom? Então é a hora que o nosso amigo aqui, ó, MAVDD vai chegar, né, que seria o Enable VDD. Quando esse camarada chegar aqui, ele vai ter o valor de 3 volts, tá certo? Vai ter o valor de 3 volts. Ele vai passar aqui pelo resistor R298
Esse zero aqui ele vai desaparecer, né, 0 volts, porque aqui agora eu tenho 3 volts. Eu tenho aqui o Q9, que é um canal N. Eu tenho 3 volts no gate dele e eu tenho o source aterrado, ou seja, o gate dele está maior do que o source. Então esse camarada ele satura. Quando ele satura, gente, ele pega esses 5 volts aqui, joga no terra, tá certo? Os 5 volts aqui, ó. Essa linha inteira aqui vai virar 0 volts agora, tá? Porque ele pegou o source e juntou com o dreno, então tudo virou um terra, tá bom? E a nossa tensão de 5 volts ela fica aqui em cima, ela permanece aqui de um lado do R163 e do outro lado do VT0. Por isso que esse resistor existe, tá certo? A função dele é essa, é manter essa tensão aqui a nível lógico alto, né? Por isso que damos a ele o nome de pull-up, tá certo? Em outra aula também a gente fala do resistor de pull-up, tá bom? Chegou 0 volts aqui, ó, gate, tá? Chegou 0 volts aqui no gate. Eu tenho aqui o source 0 volts, gate 0 volts, Q8 é um canal N, então o transistor corta, tá certo? Não tenho mais ligação entre drain e source, tá bom? Ou seja, se chegar alguma tensão aqui, essa tensão vai ser mantida a nível alto, tá? Ela não chegou ainda. Aí aqui, gente, né, embora tudo já tenha acontecido, é porque eu estou explicando por partes, para que a gente entenda bem, né? Aqui eu também tinha 5 volts no gate e 3,3 no source e o Q7 estava cortado, não é isso? Agora, o que é que vai acontecer aqui, ó? Isso aqui vai para 0 volts, tá? No gate chegou 0 volts, porque o Q9 aqui ele saturou, né? Então jogou essa linha toda no terra, eu tenho 0 volts. E aqui agora, o que é que vai acontecer? Eu tenho um transistor canal P, onde eu tenho 3,3 no source e 0 no gate. O que é para acontecer aqui? É para a tensão de 3,3 volts passar aqui, ó, e dar origem à tensão de LCD-VDD, tá certo? Então aqui eu deveria ter 3,3 volts, que é a tensão nominal dessa tensão aqui chamada de LCD-VDD, tá? É assim que ela surge na placa. Qual era o defeito dessa plaquinha aqui? Simples, né? Era bem simples. O circuito inteiro estava funcionando, eu estava recebendo a habilitação do Enable VDD aqui, só que ao invés de passar 3 volts, estava passando apenas 1,6 volts. Ou seja, com a placa ligada eu medi o gate, tinha 0 volts. Beleza, tá tranquilo isso aqui. O gate está menor do que o source, está tranquilo. Só que quando a tensão estava passando para cá, esse Q7 ele estava com um problema. Mesmo ele tendo condições favoráveis à saturação, não é? Ou seja, quando um transistor satura, ele vai facilitar totalmente, né? Vamos colocar na linguagem simples, ele facilita a passagem de tensão entre drain e source, ou seja, não é para ela encontrar praticamente nenhuma resistência nessa passagem. Só que mesmo ele estando polarizado, ele ainda estava apresentando, não é, essa dificuldade aí da tensão passar de um lado para o outro, tá bom? Então, apenas medindo aqui as tensões e analisando o esquema elétrico, não precisou remover o Q7 e testar se ele estava armando ou desarmando, porque eu vi isso pelo esquema elétrico, o esquema elétrico dá essa certeza para a gente. Eu vi que o gate tinha 0 volts, o source tinha 3,3. Ele é o que? Um canal P. Com essas condições, qualquer tensão que chegasse no source deveria passar para o dreno. E não estava. Ela estava encontrando uma dificuldade, tanto é que a tensão de 3 volts, quando passava, caía para 1,6 volts. Tá certo? Então, eu removi o Q7 e fiz a substituição por outro. Pode ser qualquer um, canal canal P. Tá? Como é um circuito bem simples aqui, não tem alta corrente circulando, como é o caso das fontes, a gente pode substituir por um de mesmo canal. Tá? Simplesmente isso, vai lá, substitui por um de mesmo canal. E o que vai acontecer? Quando fizer essa substituição,
aqui no LCD VDD eu terei também 3,3 volts, tá? E essa tensão tem que chegar nos pinos 7, 9 e 11. Lá no vídeo eu mostrei para vocês o que? Com muito cuidado, né? Isso porque a gente já tem experiência nisso. Eu usando a ponta do multímetro, eu fechei um curto aqui, ó, entre o 11 e o 13. Com isso eu fiz, né, de forma forçada, que o pino 11 ele subisse para 3,3 volts. Eu peguei essa tensão de 3 volts aqui do pino 13, tá? E passei lá para o pino 11 utilizando o próprio multímetro, tá certo? Isso não é indicado para quem está começando, tá? Eu já tenho prática, tá bom? E vocês viram ali que a imagem aparece na hora, não é? Tá certo? A imagem apareceu na hora. Então, fiz a substituição do transistor, tá bom? Depois da substituição do transistor, já era, não é? O notebook voltou a exibir imagem normal, tá certo, gente? Então, se você gostou aí da aula, deixa aí seu comentário, o que você achou, tá certo? Deixa seu comentário aí, o que você achou. E logo a gente vai estar trazendo aí vídeo aula nova aí para o pessoal, tá certo? De vários temas dentro dessa área de reparo de placa de notebook, tá bom? E aí, gente, beleza? Gente, eu queria só esclarecer aqui algumas dúvidas, tá certo? Algumas coisas que o pessoal comenta, pergunta, critica, não é? É o seguinte, gente, em primeiro lugar, não é? Sou muito grato aí a todo mundo, tá certo? Que assiste o canal, que comenta, que dá like, não é? Que se inscreve, tá bom? Sou muito grato a vocês, não é? O pessoal que realmente curte o canal, que gosta, tá? Tô tentando trazer melhorias, inovações, gravar mais videoaulas, tá certo? Manter uma frequência, né, de postagens de videoaulas, de dicas, tá? Tô tentando fazer algumas mudanças aí no canal, gente. O maior vilão, né, nesse ramo é o tempo, tá? O tempo, infelizmente, a gente acaba não tendo muito tempo, né? Muito trabalho, muita coisa pra gente fazer e não dá muito tempo, tá? Essas filmagens que vocês veem aí, às vezes você vê uma filmagem de 10 minutos, mas para fazer assim, essa filmagem de 10 minutos, depois dela tem a edição da imagem, tá certo? Tem que dar uma tratadinha no áudio. Se vocês verem os meus primeiros vídeos aí eram horríveis, não é? Um áudio chiano, áudio baixo, tá? Então com o tempo a gente vai dando uma estudada, vai melhorando algumas coisas, tá certo? E assim, esses vídeos eles são gravados ali na hora, não é? Você tá fazendo uma coisa e sei lá, vê ali, ó, tá com tempo que eu não posto vídeo, vou lá tentar gravar um agora. Vocês veem, eu gravei mais de 20 vídeos e eu não consegui postar. Eu não consegui postar. Aqui e acolá, quando dá um tempinho que eu vou lá, mas estou tentando me organizar para isso, tá? Então, peço desculpas aí pela demora em postar, não é? Vídeos aí que o pessoal gosta, tá certo? A outra coisa, gente, o pessoal que assiste, né, até para os assinantes também que assistem, às vezes o cara gostou, simpatizou com o canal, viu que a informação é informação verídica, e às vezes o cara tem um notebook, um equipamento com o mesmo defeito que foi apresentado, só que ele é um usuário comum, tá? Não é uma pessoa que tem conhecimento em eletrônica, não é uma pessoa que trabalha no ramo. E me manda e-mail, pergunta nos comentários como é que faz para resolver, tá certo? Gente, se você se enquadra nessas pessoas que eu falei agora, infelizmente não dá, tá certo? Eu respondo porque eu gosto de responder os meus assinantes, eu tenho um respeito por vocês, mas não dá para eu ajudar uma pessoa que não tem experiência, não dá para me ajudar essa pessoa a reparar um notebook, não tem como. Tá? Não vou dizer que é impossível, só vou dizer que não dá, não tem como eu fazer isso, tá certo? Primeiro de tudo, a pessoa precisa de ferramentas, não é? Precisa ter uma prática na abertura do equipamento, porque pode acabar danificando as dobradiças, acabar danificando a carcaça do equipamento, pelo simples fato de estar abrindo. Ao tentar realizar o reparo sem conhecimento técnico, pode piorar a situação do equipamento, tá? Então, se você fez um comentário aí e perguntou, eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. E você não gostou do comentário, me desculpe, não é por má vontade,
tá? Não é que eu não queira te ajudar a consertar, não é que eu não queira te ajudar a consertar seu equipamento, não é isso, tá certo? Se fosse por mim, eu ajudava todo mundo. É que não tem como, gente. Sem conhecimento em eletrônica, tá? Eu tenho 5 anos de experiência no ramo. Não é da noite pro dia que a gente aprende a fazer a interpretação do esquema elétrico, aprende a trabalhar com eletrônica, não é, gente. Fora os equipamentos, estação de solda, estação de ar quente, tá certo? Não dá, tá bom? Me desculpem, tá certo? Quando é uma coisa simples, não é? Se for uma coisa simples, tem como sim a gente ajudar, tá bom? Por exemplo, o pessoal, os técnicos que são assinantes do canal, às vezes o cara pede uma dica. Eu já ajudei muita gente do canal a levantar notebook, muita gente. O cara entra, manda um e-mail perguntando, pedindo ajuda, perguntando, não é, um passo a passo, alguma coisa. Eu pergunto se ele tem experiência. Se ele tiver, eu ajudo, não é? Aí dá para ajudar. Por quê? Porque eu vou dar uma dica, ó, vai em tal lugar, não é? Vai em tal componente, faz tal medição. Já com o usuário final, não tem como fazer isso. O cara ele não tem ideia de como usa um multímetro, essas coisas, tá bom? Então desculpem aí, não é por má vontade, tá certo? Se você está assistindo esse vídeo, né? Se você assistiu esse vídeo, o notebook está com a tela branca, está com a tela escura, a melhor coisa que você faz é procurar uma assistência técnica especializada, tá certo? Se você quiser nos enviar, nós também recebemos equipamentos de todo o Brasil para fazer reparo, tá certo? A gente tem um preço diferenciado para quem manda de outras cidades, de outros estados, tá certo? Um preço bem mais acessível, tá? Mas assim, para mim ajudar a pessoa mesmo que não tem experiência a recuperar uma placa não tem como, gente. Não é uma coisa simples. Às vezes o cara vê aí, é tão simples, não é, tá? É porque a gente estuda, a gente se dedica, corre atrás e a gente, pela experiência com o tempo, acaba tendo uma certa facilidade, tá bom? Mas ainda hoje tem os defeitos que a gente não dá para resolver, tem alguns que não dá. Tem os que a gente resolve em 5 minutos, em 10 minutos, mas também tem os que você resolve em 2, 3 horas, 2 dias, 3 dias, tá certo? Então não é uma coisa simples, né? Você vê o vídeo ali, não é uma coisa simples, tá bom? A terceira coisa, gente, é o pessoal aí que fica fazendo críticas idiotas, né? Então teve outro dia um camarada aí que colocou em outro vídeo meu de um notebook que estava com tela branca também, se eu não me engano, ele colocou lá assim, é enrolação, troca o cabo flat e tá resolvido o problema. Não é, tá? Se vocês passarem aí nos outros vídeos, vocês vão ver muita gente falando, já troquei tela, já troquei cabo flat e continua. Eu não tenho, não é para essa, se de repente esse camarada tá assistindo aí, amigão, eu não tenho necessidade de estar com mentira aqui, tá certo? Quem me conhece sabe aí da minha idoneidade, conhece meu profissionalismo, tá certo? Tenho alunos espalhados pelo Brasil todo aí e não estaria trabalhando ainda nesse ramo se eu vivesse de troca de cabo ou se eu vivesse de troca de tela, tá certo? Pode ter certeza que eu não estaria mais no ramo, não é? A gente faz reparos sim, a gente faz reparo de verdade, tá bom? Então, assim, antes de criticar alguém, antes de chamar o cara de mentiroso, não é? Procura saber primeiro quem é, se realmente é isso, tá? Porque as informações que a gente passa aqui no canal são sempre informações verídicas. Eu sempre gosto de passar os meus casos resolvidos detalhadamente, sempre utilizando esquema elétrico, não é? Salvo em caso de alguns Samsungs que você não encontra esquema elétrico, mas ainda assim eu tento pegar um esquema de um e pegar um esquema de outro para comparar os componentes, tá? Para a gente ter ali uma análise melhor e tá trazendo para vocês, tá bom? Não tenho necessidade alguma de estar inventando defeitos, tá? Esses que eu trago aqui, não é? Se eu quisesse fazer vídeo de troca de tela de cabo flash, o canal hoje teria mais de 1000 vídeos. Eu só trago aqui quando é realmente placa mesmo. E se eu fosse gravar todas as placas que a gente pega e levanta, o canal também estaria lotado de vídeos, não é? O problema é que eu não tenho tempo, tá certo? Eu não tenho tempo. Então, quando a gente faz esse tipo de reparo, a gente posta aqui, né, para realmente ajudar o pessoal aí que trabalha no ramo e que de repente o cara tá quebrando cabeça com isso aí, tá certo? Então, era esse, gente, os avisos que eu tinha para dar, tá bom?
Não deixe aí de se inscrever no canal, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de dar seu comentário, tá bom? A gente está trazendo mais videoaulas aí, eu vou começar a trazer aí uma série de videoaulas ensinando a analisar o notebook que não liga, tá? Do começo até o fim, a gente vai analisar tudo o que uma placa de notebook precisa para ligar, tá certo? Não perca essa série de videoaulas, tá certo? Mas nos ajude aí, compartilhe o vídeo, mande para o seu amigo aí técnico, tá bom? Compartilhe no Facebook, dá essa força aí pra gente que a gente precisa, tá bom? Para manter esse canal no ar, tá certo? Forte abraço aí para todo mundo e logo logo a gente está aí com novidades.